Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui numa videoaula e hoje nós vamos tratar sobre o tema geometria analítica, trazendo duas questões aqui interessantes e um pouco, digamos, trabalhosa, porém não requer muita dificuldade. Temos que fazer uma compreensão do que significa as definições que o exercício traz. Bom, a questão diz o seguinte: as retas de equação x mais y menos 1 igual a zero, mx mais y menos 2 igual a zero, x mais ym menos 3 igual a zero, concorrem, olha que palavra legal, ó, concorrem, estão concorrendo ao mesmo ponto. Nessas condições, eu quero calcular o valor do m. Pessoal, quando a gente fala que duas ou três retas, ou não importa o número de retas, elas concorrem no mesmo ponto, quer dizer que elas se interceptam naquele ponto, elas passam pelo aquele mesmo ponto. Do ponto de vista geométrico, eu vou desenhar grosseiramente aqui, tá? Seria basicamente isso, ó. Nós temos três retas, nós não sabemos o ângulo dela porque não foi falado, né? Mas seria basicamente isso. Três retas, e aí eu vou nomeá-las aqui, ó. R, S, vou chamar essa aqui de T. T. Elas concorrem a um mesmo ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Ou seja, elas passam por esse mesmo ponto, ok? Isso quer dizer, pessoal, que por exemplo, quem já estudou sistemas lineares, sabe muito bem que a solução de um sistema é um par ordenado que satisfaz as retas do sistema, as equações do sistema de uma forma completa. Ou seja, esse ponto que é P aqui, que é desconhecido para nós, e é exatamente isso que a nossa preocupação maior vai ser essa, nós temos que descobrir qual é esse ponto P, para a gente depois substituir e achar o valor do M. Então, este ponto P, ele pertence às três retas. Essa é a informação importante, muito importante para sair desse problema. Então, nós começamos, voltando ao que eu estava falando, quando você diz que um ponto pertence a duas ou mais retas, quer dizer que esse ponto satisfaz as duas ou mais retas, ou satisfaz as duas ou mais equações de reta. Tudo bem? Quando se trata de equação, um ponto, quando satisfaz, quando ele pertence a equação de reta, ele satisfaz a reta. Então, se três retas passam por aquele ponto, então as três retas serão satisfeitas substituindo esse ponto P. Quando fizermos isso, a sentença será verdadeira. Por quê? Porque esse ponto pertence a todas as retas, concorrem no mesmo ponto. As retas concorrem no mesmo ponto P, ou seja, o que elas têm em comum? O ponto P, tudo bem? Então, aqui é basicamente você montar o sistema x mais y menos 1 igual a zero, beleza. Depois, mx mais y menos 2 igual a zero, cuidado com o sinal, sou danado para errar sinal também, x mais ym menos 3 igual a zero. Vamos melhorar esse sistema da seguinte forma: x mais y, todos concordam, que é igual a 1, passei o 1 para o outro lado.
mx mais y é igual a 2 e x mais my é igual a 3. Isso, mudei alguma coisa? Nada, continua a mesma coisa. Saí do lugar? Um pouquinho só. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte: como eu quero achar o valor do ponto P, na verdade eu quero achar as coordenadas do ponto P, x, y, certo? Então a nossa preocupação é encontrar o ponto x, y, não importa se esse ponto x, y está em função de m. Então vamos começar, eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e vou juntar com essa segunda equação. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa equação e multiplicar por menos 1 e vocês vão entender por quê. E vou adicionar a essa terceira equação. Eu vou fazer assim, ó, multipliquei a primeira equação por menos 1. Então ficou menos x menos y igual a menos 1. Isso é legal, né? Tranquilo, para todo mundo entender. E a terceira equação eu só apenas vou repetir. Márcio, para que você fez isso? Eu fiz isso porque assim eu isolo a variável x. Eu cancelo a variável x. Ó, cancelei x com x, adicionando, vou ficar com menos y mais my igual, vou adicionar aqui, vai dar 2, né, pessoal? Menos 1 mais 3 dá 2. Dá para eu fazer alguma coisa nessa expressão que está aqui? Dá para eu colocar, melhorando aqui a ordem aqui, né? Vou melhorar a ordem só para vocês entenderem. Opa! Olha o que eu fiz. Eu melhorei a ordem aqui, coloquei my mais... Eu coloquei mais errado, tá errado aqui. Mais não, é menos. Pessoal, aqui não pode errar um sinal. Se errar um sinal, perde a questão toda. Então, ó, eu coloquei my menos y é igual a 2. Vamos isolar, podemos trabalhar essa expressão aqui? Podemos, colocando o y em evidência. Vou ficar com m menos 1. Igual a 2. Eu vou repetir esse processo para aqueles alunos que às vezes se perdem numa hora dessa. Veja bem, pessoal, o que aparece nesse termo e aparece nesse? O y. Então eu coloco, ele é o fator comum, que a gente chama matematicamente, a gente chama ele de fator comum. Então a gente coloca ele em evidência, fatoração por evidência. Então olha só, eu pego essa expressão toda e divido por y, vai me sobrar quem? O y. Pego o menos 1y dividido por y, vai dar menos 1. Isso é igual a 2. Então, y é 2. Vou passar o m menos 1 para o outro lado da igualdade. Vai ficar m menos 1 dividido ali. Vai dividir o 2. Pessoal, essa expressão é importante porque ela faz com que a gente ache o valor do y, ou seja, da ordenada, em função do m. Eu tenho que saber o valor do m para saber exatamente quanto vale o meu y, tudo bem? Então vamos o próximo raciocínio. Vou separar aqui para não ficar confuso para vocês. Vou separar aqui, espero que vocês acompanhem gradativamente, que essa questão é uma questão um pouquinho trabalhosa, mas não é difícil não. Porém, você tem que ter muita atenção para não errar sinais. Se você errar um sinal, você perde a questão. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha primeira equação. Deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer aqui para melhorar. Vamos pegar a primeira equação e fazer a mesma coisa com a segunda. Só que, do mesmo modo que eu fiz, agora eu vou cancelar uma outra variável, ok? Nós vamos cancelar agora o y. Então, ó, multipliquei por menos 1 de novo, ó,
Fiquei com menos x mais y igual a menos 1. Tudo bem? Processo mesmíssimo. E vou adicionar com a segunda. mx sem mudar nada, porque eu não multipliquei nada na segunda, igual a 2. Note, pessoal, que quando a gente multiplica uma equação por um número ou divide ela por um número, a gente faz isso com os dois membros da equação. Aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro, ok? Então, ó, aqui ficou menos 1 e tudo isso aqui trocou o sinal, ok? Até eu já ia cometendo aqui, se eu não faço essa observação com vocês, olha o vacilo que eu ia dando ali, ó. Repetindo um sinal errado ali, ó. Nossa, gente, sempre tem que ter muita atenção. Então, olha só. Fiquei com o quê? Fiquei com mx menos x. Aí, ó, vou cancelar esse com esse, né, pessoal? Tem sinais opostos, sinais simétricos. Isso é igual a menos 1 mais 2 dá 1. Opa, beleza. Vamos colocar o x em evidência aqui agora? Porque vocês olham que o fator comum é o x. Vou dividir essa parafernália por x, me dá m. Menos, vou dividir o x por x, dá 1. Isso é igual a 1. Beleza. Então, coloco o x menos 1 do outro lado da igualdade. Vou ficar com 1 dividido por m menos 1. Opa, legal. Achei as coordenadas do ponto que é comum às três retas, porém essas coordenadas estão em função de m. Ah, beleza. E aí, professor, qual é o próximo passo? Lógico, o próximo passo é encontrar esse ponto m, encontrar o ponto x, y, que na verdade nós vamos na verdade nós nem vamos encontrar o ponto x, y, nós vamos encontrar o ponto, o valor de m, imediatamente substituindo esses valores, tanto y e x, prestando muita atenção na hora de substituir, ok, pessoal? Então, ó, vamos pegar essa primeira equação de novo. Ela diz o seguinte, que x mais y, agora sem multiplicar, tá, pessoal? Sem multiplicar nada por menos 1. X mais y é igual a 1. Essa é a equação original do problema. Porque eu passei o 1 para o outro lado, troquei o sinal. Beleza? Então, eu sei que o x é 1 sobre m menos 1. Então, ó, vou substituir aqui, ó. 1 sobre m menos 1. Mais o y. O y, quem é o y, pessoal? O y é 2 sobre m menos 1 também. Opa, deu bom aqui, hein? Deu bom por quê? Porque eu estou somando frações com denominadores iguais. Eu posso adicionar os numeradores. 1 mais 2, 3 sobre o mesmo denominador, m menos 1. Isso é igual a 1. Aqui eu multiplico aqui, ó, em cruz, né, uma proporção. Eu vou ficar com m menos 1 vezes 1 dá m menos 1, igual a 3 vezes 1, que é 3. Logo, concluímos que o m é igual a 3 mais 1. Logo, o m é 4. Opa, que questão legal. Uma questão legal, trabalhosa sim, com certeza, mas que você tem que saber manusear aí algebricamente esses termos e acaba errando se errar um sinalzinho aqui, ó, tá vendo? Ó, esse sinal eu ia errar, ia cometer uma barbaridade aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: determine a equação S. O que eu quero achar? Eu quero achar a equação S. Beleza. Aí ele diz mais ainda sobre a equação S. Ela é perpendicular a R. Opa, informação importante. S é perpendicular a R. Vou botar um sinalzinho aqui de perpendicular. De equação,
Aí ele diz que a equação R é essa aqui, pessoal, ó. 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Legal. Pessoal, e ainda termina concluindo que eu quero determinar essa equação S, que é perpendicular à reta R de equação 2x mais 3y menos 6 igual a 0, no ponto em que a intersecção, ou seja, elas vão se interceptar? Sim, vão. Em que ponto? No ponto do eixo das abscissas. Estranho, ponto do eixo das abscissas. Gente, quando um ponto está no eixo das abscissas, lógico que a ordenada é 0. Se um ponto estiver no eixo das ordenadas, a abscissa é 0. Tudo bem? Ó, vou dar um exemplo aqui, bem tranquilo aqui para vocês entenderem. Se eu digo que o ponto aqui é a ordenada e aqui é a abscissa, tá, pessoal? Se eu digo que um ponto está sobre o eixo das abscissas, esse ponto ele tem abscissa x e ordenada 0. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá então, ó. Eu sei que esse ponto satisfaz a equação, ó. O ponto x e 0, ele pertence tanto a R quanto a S. Vamos colocar que eu tenho a reta R, ele pertence à reta R, porque ele é comum às duas retas. E se as retas se cruzam e fazem um ângulo de 90 graus, esse ponto P satisfaz a equação da reta R também. Tudo bem? Beleza. Mas e daí? E daí que é o seguinte, pessoal. Nós podemos encontrar este ponto partindo de algumas informações. Ó, detalhe. Nós podemos escrever essa equação na forma reduzida. Como é que seria isso? Forma reduzida da equação. Como é que seria essa forma reduzida? Essa forma reduzida, pessoal, nós podemos fazer com que essa equação ela me dê de bandeja o coeficiente angular, que ele é muito importante para nós. Mas antes, vamos achar em que ponto x, né? Qual é o valor da abscissa que satisfaz a reta aqui. Mas como é que eu vou fazer isso, professor? Simplesmente substituindo. No lugar do x vai ficar x e no lugar do y vai ficar 0. Então, ó, para o ponto P, x e 0 em R, temos, acompanha comigo, no lugar do x continua x, 2x, no lugar do y eu coloco 0, 3 vezes 0 menos 6 é igual a 0, vamos melhorar, 2x, 3 vezes 0 é 0, menos 6 é igual a 0, 2x igual a 6, 2x, x, né? X é igual a 6 dividido por 2 e, portanto, a minha abscissa naquele ponto vale 3. Então, eu já tenho um ponto cuja abscissa é 3 e a ordenada é 0. Já descobrimos o ponto que pertence às duas retas. E daí? E daí que é o seguinte, quando nós, em geometria analítica, estudamos, nós vemos lá qual é a definição de perpendicularidade, qual é a condição suficiente para que duas retas sejam perpendiculares. A condição é que o coeficiente de uma seja o inverso do simétrico da outra. Vou repetir, o coeficiente de uma reta tem que ser o inverso do simétrico do coeficiente da outra.
Então, pessoal, o que eu quis dizer aqui, na verdade, foi o seguinte, ó, que o coeficiente, se R é paralela, se R é perpendicular a S, então o coeficiente de R, de S, né, que é o que eu quero achar, o coeficiente de S tem que ser igual ao inverso do simétrico. Simétrico é sinal negativo, né? O inverso do coeficiente de R, porém simétrico. Então, o MS, nós vamos saber daqui a pouco quanto é. Como é que eu vou descobrir esse MS? Achando a equação reduzida da reta que me dá o coeficiente imediatamente. Eu pego a reta R, que está na forma geral, e aí eu vou fazer assim, ó, 3y é igual a menos 2x mais 6. O que eu fiz? Passei o 2x para o outro lado e o menos 6x para o outro lado, menos 6 para o outro lado. Troco o sinal. E aí nós temos que a reta reduzida, a equação reduzida da reta R é menos 2x sobre 3 mais 6 sobre 3. Vamos melhorar isso? Y é menos 2 sobre 3 mais 2. Essa é a equação reduzida da minha reta R. Tá, pessoal? Minha reta R tem equação reduzida assim. Mudou alguma coisa? Não, só a forma de escrever a reta R. Mas por que eu fiz isso? Porque na forma reduzida de uma reta em geometria analítica, nós temos ela escrita assim, ó, mx mais n, onde o m é o coeficiente angular. E o n, professor? O n é o coeficiente linear. Tudo bem? Então vamos, para que a gente fez isso? Ora, pessoal, nós sabemos a condição para que uma reta seja perpendicular a outra reta. Nós vamos aplicar aqui, ó, comparando, ó, quem é o coeficiente angular da minha reta R? O coeficiente angular da reta R é menos 2/3, ó. M R é menos 2/3. Precisamos nem fazer essa conta. O inverso de M vai ser menos 3 sobre 2. Agora, qual seria o simétrico de menos 3 sobre 2? 3 sobre 2. Então, ó, S é 3 sobre 2. Legal, beleza. Mais uma informação a respeito da reta S. Eu sei que a reta S, ela tem coeficiente angular MS igual a 3/2. Sei também que ela passa pelo ponto cuja abscissa é 3 e a ordenada é 0. Pertence a S, a reta S. Vamos montar a nossa equação da reta, que vai ficar da seguinte forma, para nós acharmos o valor do nosso n. Então, ó, y é mx mais n. Nós sabemos que o m é o coeficiente angular da reta S, no caso ali agora. Nós temos o n? Não, mas nós temos a abscissa, porque essa reta que nós queremos encontrar, ela tem a abscissa o quê? 3, nós achamos a abscissa dela. E tem ordenada 0, ela passa por esse ponto aqui. Então, ó, substituindo, vamos encontrar o coeficiente angular para a gente montar a reta S. Então vai ficar 0 igual a m. Qual é o coeficiente angular da nossa reta S? 3 sobre 2. 3 sobre 2, que multiplica x, que é 3, né, pessoal? Mais o n, que eu não sei quanto é.
E aí eu tenho 3 vezes 3, 9, 9 dividido por 2. Então, ó, 9 dividido por 2 mais n é igual a 0. Logo, n é menos 9 sobre 2. Opa, mais uma informação sobre a reta S. E daí, professor? Dá para a gente escrever essa equação da reta S? Dá, com certeza. Nós sabemos que y é igual a m que multiplica x mais n, e aí nós já temos todas as informações possíveis. O y nós não vamos substituir agora, porque não nos interessa. É igual m menos 9 meios de x, e o n, perdão, pessoal, o m, perdão, aqui está errado, aqui é 3 meios. Eu confundi o m com o n, que é o coeficiente linear. Então, ó, o m, ou seja, o coeficiente angular da minha reta S, o coeficiente angular da minha reta S, o coeficiente angular é 3 sobre 2, ele é positivo, 3 sobre 2, mais com menos 9 sobre 2. E aí, professor, fica assim? Não vamos deixar essa equação nessa forma, vamos colocar ela na forma geral. Como é que eu faço isso? Multiplicando todos os dois membros por 2, porque aí eu vou cancelar o denominador 2 aqui. E aí eu vou ficar assim, ó, 2y é igual a 3x menos 9. Passando tudo para o primeiro membro da equação, 2y menos 3x menos 9 é igual a 0. Essa é a minha equação da reta S. 2y menos 3x menos 9. Essa é a equação da minha reta S, que é o que nós queríamos encontrar. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Geometria analítica é uma questão, um conteúdo bastante interessante. Eu acho muito legal. Trabalha muito o algebrismo, trabalha muito com equações gerais, equações reduzidas, enfim, e com alguns conceitos interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixe um gostei aí, um like aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com o maior número de colegas aí, no grupo de WhatsApp, etc., para que a gente possa crescer aí com o canal e melhorar as exposições aí no que refere ao conceito aí de matemática, tá, pessoal? Desejo a todos um bom estudo. Novamente, tenha força e tenha foco no seu objetivo, que você vai conseguir chegar lá. Beleza? A todos, felicidade e até a próxima aula.